Oi, gente, tô voltando com mais um vídeo. Vou falar sobre mãe adotiva, completando a parte da adoção dentro do mês de maio, mês das mães. E no vídeo do primeiro que eu fiz de adoção, eu não mostrei minha camisa, eu esqueci. E essa tem uma frase bem bacana, vou mostrar aqui, ó. Você é a peça que falta para completar o meu. O mais engraçado da camisa é que a Maria chegou primeiro, né? E ela, claro, era essa peça. Mas a primeira coisa que ela me falou era para completar o quebra-cabeça. Bem pura mesmo, né? Bem criança. Ela era a peça que faltava. Depois eles brigam. Agora eles disputam, né? Esse lugar de a peça que faltava para completar, mas aí todos faltavam, né? Cada um chegou num tempo. Mas o vídeo de hoje é sobre mãe, sobre adoção, mas a parte boa, eu sempre digo, né? A parte boa é fácil de lidar, é simples de lidar. Hoje eu resolvi falar sobre algumas perguntas que nos é feita, né? Para a família adotiva, em relação à criança, como a gente poderia até mudar, né? Talvez, sei lá, vai refletir em cada um aí qual a outra forma que poderia até ser feita a mesma pergunta, né? Mas perguntas que a gente não deveria fazer. Eu aprendi isso, claro, estando no meio adotivo. Talvez eu até cometesse esses mesmos, eu considero erro, mas por ignorância. O que é o sentido da ignorância aqui? Ignorar um assunto. Você desconhece aquele assunto. Você não tem dados daquele assunto. Não é um assunto que faz parte do seu cotidiano, a menos que você tenha na sua família, você tenha por perto, você tenha amigos. Mas que de agora em diante a gente aprende, por mais que a gente já tenha feito, por mais que seja corriqueiro, a gente aprende e se controla a não cometer o que eu considero um erro, né? Por ignorância, mas mesmo assim um erro. Vou colocar algumas perguntas aqui. Gente, o que a gente não deveria fazer, tá? Eu tô falando aqui, mas para que a gente tenha um entendimento, um conhecimento. E se vocês quiserem compartilhar o vídeo, compartilha. Mesmo com as pessoas que não são do meio, sabe? Porque a adoção, ela precisa ser falada. Se for falado só no meio adotivo, vai ficar só entre nós. E isso vai continuar sendo mito, tabu, assunto difícil, trato. Não, tem que ser uma coisa normal, corriqueira. E para isso ela precisa ser divulgada, né? O assunto, adoção, precisa ser divulgado. Ó, que não perguntar para uma mãe adotiva, para um pai adotivo ou para uma família, né, adotiva. Uma das perguntas comuns. É seu filho? É seu filho mesmo? É seu filho também? Eu já ouvi isso, porque a Maria, ela é mais morena. Então, ela carrega isso. As pessoas falam assim, nossa, os outros meninos parecem tanto com você. Nossa, o menino do meio é sua cara, nem dá pra ver que é adotivo. E daí prolonga muitas vezes esse assunto e muitas vezes na frente das crianças. Então, esse perguntar, é seu filho? Gente, a partir do momento que você adotou, é filho, né? Lembra que eu falei num outro vídeo aí sobre nome composto? Filho é filho. A gente não diz biológico e a gente não diz filho adotivo. A partir do momento que você adotou, ele é seu filho. E ponto, né? Como eu também digo que você é mãe. Aqui no vídeo eu vou botar o nome, mãe adotiva, porque é um assunto que vai chamar a atenção de quem quiser ver, de quem puder, né, se interessar pelo assunto da adoção, linkando mãe com adoção. Mas a gente é mãe. Outra pergunta. Você é babá ou pegou para criar? Normalmente essa pergunta do babá acontece pela adoção interracial, né? Então, quando a gente preenche aquele perfil que diz, né, que eu falei no outro vídeo sobre escolha, e as perguntas são muito profundas, né, gente? Desde etnia, desde raça, idade. Há perguntas muito fortes ali que a gente precisa levar realmente em consideração e ser muito verdadeira. A resposta precisa ser muito verdadeira, de encontro ao seu interior,
para que a sua adoção possa dar certo, né? Para que essa constituição de família seja não mais simples, não mais fácil, mas mais prazerosa, mais verdadeira. Se encontre o seu filho, você precisa respeitar o seu interior. Por mais que depois mitos vão caindo, a gente vai aprendendo, amplia até perfil, mas com muito cuidado, muita consciência. Essa pergunta, eu falei de interracial, acabei me estendendo aí, né? Mas isso acontece com filhos biológicos. Por quê? Como a Maria, ela é mais morena, uma vez foi me perguntado assim, ela é sua filha também? Gente, podia ser uma pergunta simples, mas era referente à cor. Você imagina, eu não estava perto do meu marido, imagina que se meu marido fosse negro, eu brinco com ela, Maria, teria saído você, né? Café com leite, morena, linda e café com leite, mais morena do que a mãe. Isso tem, gente, isso é o que mais tem no nosso país. Então a pergunta, ela é carregada de um peso, né? De uma comparação, de um julgamento, de um pré-julgamento nosso, quando a gente olha para as outras pessoas. Então, a outra pergunta, ó. Ela é adotada? Ai, que dó. Nossa, coitadinho. Gente do céu. E são situações, no início eu ficava bastante aborrecida, mas eu não tinha força ou coragem ou resposta pronta, né? Hoje pode parecer que a gente dá uma patada, que eu sou ignorante, mas não. A gente sai do meio adotivo para o mundo, para a sociedade, como pessoas diferentes, como uma família diferente, como uma família que chama atenção às vezes, né? A Maria não é tão morena assim, mas quando a gente está junto, ela vai carregar isso para o resto da vida dela. Então eu preciso trabalhar para que as pessoas tratem a filiação por meio da adoção de uma forma mais normal, né, gente? Respeito às diferenças. As perguntas diz muito sobre assim, qual o grau de intimidade que essas pessoas têm com a família, qual o grau de intimidade que tem comigo para fazer esse tipo de pergunta. Porque quando eu vou dar uma resposta, às vezes as crianças estão perto e quando é da história da criança, eu preciso ter respeito à história da criança. Eu disse no outro vídeo, se a criança ela está para adoção, gente, o passado não foi um passado feliz. Porque se estava tudo ok, se fosse uma família feliz, por que essa criança tinha sido para adoção? Então, o primeiro ponto aí é você pensar que provavelmente esse passado dela tem uma dor, traz uma dor. Então, nesse do, ai coitadinha, né, gente? Daquele que tá passando fome, daquele que tá lá no sinal pedindo, daquele que tá sofrendo violência, né? As crianças que já chegam a ser retiradas da família ou entregues, que passam pelo abrigo, pela casa de acolhimento, elas saem do risco. A casa de acolhida, o lar, o abrigo, ele precisa ser um local de passagem, tá? E, gente, quando eu começo a falar, ainda mais de adoção, vem saindo outros pontos, né? Eu não posso me perder aqui porque o assunto são as perguntas, né? Mas esse coitado, a gente precisa ver quando eles estão lá em sofrimento, em risco, né? Vulnerável. A partir do momento que eles são retirados da família e colocados numa casa de acolhida, o que a gente pode fazer é doar tempo. Existem outros meios, né? Se você não é do meio adotivo, você pode ser um padrinho afetivo, você pode visitar, você pode fazer sua doação, você pode colaborar. Né? Muitos dos lares ainda são particulares, nem todo município tem um lar, né? Mantém pela prefeitura. Então, assim, esse coitado, a gente precisa ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. A palavra, né, expressa, falada, ela não tem volta. Outra pergunta. Você sabe da mãe dela? Ai, gente, isso é como se me apunhalasse. Por mais que eu tenha respeito por essa mãe biológica, essa genitora que deu a vida aos meus filhos, a mãe sou eu.
sabe que às vezes fala assim, e a mãe de verdade? Como assim? Eu sou de brincadeira, sou de mentirinha? Então, parece, gente, coisa inocente. Parece uma pergunta, eu digo que é curiosidade, né? É de curiosidade, né? Mas que fere profundamente a família. Eu, Selma, hoje tenho respostas para dar, mas às vezes uma família no início da adoção não esteja totalmente preparada, como eu não estava, pela diferença de cor da Maria, de cabelo, de pele, o cabelo cacheado, mas ondulado. Eu vou falar outra pergunta e eu tenho um pedacinho para contar sobre essa do cabelo da Maria. Não tem medo da índole da criança? Você não tem medo de levar para casa? E o futuro? Ai, gente do céu! Sabe que existe um dado, uma estatística, que todos, ou a maioria, né? Não são todos, não, vou me corrigir aqui. A maioria dos que estão hoje presos, né? Dos prisioneiros hoje em cárcere, né? Preso na justiça, foram criados por famílias biológicas, pelas suas mesmas famílias, não são filhos adotivos. O filho biológico tem garantias? Onde está escrito que você tem um filho biológico, um filho no seu ventre, que você crie 2, 3 filhos e que eles serão iguais e que eles serão íntegros? A gente faz de tudo. Pai e mãe faz de tudo, gente. A gente dá o melhor. Pai e mãe, aqui falando de verdade, que é aquele pai e mãe que está presente na vida do filho, ele quer o melhor para o filho. Eu falei no outro vídeo, vai errar para acertar, vai fazer, minha mãe falava das tripas coração para dar o melhor para o filho. Não há garantias. Filho consanguíneo, filho de sangue, isso não garante cuidado, não garante amor e não é certificado que essa criança, né, que esse filho não se desviará, vamos falar assim, né? Não sairá daquilo que a gente imagina que são os nossos, que é o que é passado, os nossos valores, né? Cada família tem um valor. Isso é para outro vídeo, né? Sobre valores aí, eu tenho os meus que foram passados através da minha família. E daí é onde eu olho e faço o julgamento. É daí que saem essas perguntas. Então, esse vídeo sendo compartilhado, essas dúvidas sendo tiradas, a gente vai melhorar o trato, o olhar das pessoas para uma família adotiva. Outra pergunta. Agora que você adotou, você vai engravidar? Você vai ter seu filho, seu próprio filho, seu filho de sangue? Você não tentou fertilização? Como se a adoção fosse o último recurso. Quando você já tentou tudo, né? Você já tentou biologicamente, tentou fertilização, e às vezes isso é falado na frente do seu filho, na frente da criança. Como se ela não fosse querida. Eu te adotei, mas espera aí que eu vou continuar tentando ficar grávida, uma fertilização, e daí você fica secundário, porque eu queria mesmo era ter um filho da barriga. Ai, gente, as perguntas, viu? Tem mais, né? Parabéns pelo gesto. Ai, foi onde eu comentei do santa, do boa, do adotar não é caridade. Caridade, gente, vamos lá vamos doar dinheiro, mantimento, visita as crianças e vai embora para sua casa. Doar seu tempo, ir lá fazer uma leitura, tem vários abrigos, a criança carece de tempo, seja padrinho, leve um presente, vá nos aniversários, doe alimento. Mas o que é isso, gente? Filho não é... adoção, né? Filho por adoção não é... bondade, né? Caridade. Então, assim, parabéns pelo gesto? Não. Filho adotivo dá trabalho. Ai, gente, filho dá trabalho, né? Cabelo aqui. Filho dá trabalho. Se você não quer ter trabalho, não tenha filho.
Mas vamos avaliar assim, que aquilo que é importante pra gente, olha, eu aprendi isso a nível de reeducação alimentar. Essa frase que eu vou falar agora pertence ao meu curso de reeducação alimentar. Tudo que é importante pra gente dá trabalho, né? E filho é importante pra você? Ele vai dar trabalho, ele dá trabalho. Vamos dizer, né, que uns dão mais e os outros dão menos, mas todo o esforço é requerido um esforço nosso, um investimento de tempo, de dinheiro. Mas você não queria tanto um filho? Por que o filho dá trabalho e, se for adotivo, ele dá ainda mais trabalho? Eu acredito que aqui é mito, né? A gente olha e acha. A diferença é que quando você cria e educa e está presente na vida da criança, quando ela é muito tenra, né? Ou se é biológico, né? Você gestou e você está ali nos primeiros dias, você vai passando muito cedo as informações. Você vai tendo trato, cuidado, zelo e você vai inserindo na criança, transmitindo valores, educação, higiene, amor. E quando você adota, dependendo da idade, já há um sofrimento muito grande dessa criança. Vem muitas vezes gente sem higiene nenhum sinal de conhecimento do mínimo de higiene. Agora, a culpa é dessa criança? E não tem aqui que culpar abrigo, não. Eles fazem o melhor que eles podem dentro dos recursos que eles têm. Às vezes a criança fica muito pouco no abrigo e não dá tempo dela receber e ela vai logo para a adoção. Então, esse dar trabalho, filho, dá trabalho, o que é importante para a gente dar trabalho, gente. Mas a gente pode evitar esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta. Outra pergunta, né? Eu não achei na internet nenhum dado que tenha duas perguntas que me foram feitas. Eu vou colocar as que eu já recebi. E outros comentários, né? Tem pergunta assim. Por que você não escolheu uma criança parecida com você? Oh, meu Deus! Por que a gente precisa esconder? Nossa, eu vou esconder que eu tenho um filho adotivo. A criança parece comigo, que aí eu não vou ter problema, eu não vou ter que dar resposta, não vou ter que dar justificativa. Ai, meu Deus! E outra, gente, qual o grau de intimidade que você tem com essa família? Outra coisa, mesmo que você seja parente próximo, você pode até não entender, você pode até não concordar, você pode até achar a pessoa maluca, você pode achar que ela corre risco. O que você não pode é falar. Você não tem esse direito de falar. A pergunta que eu não achei, para o vídeo não ficar muito longo, a pergunta que eu não encontrei na internet, ninguém relatando, é a seguinte: foram feitas para mim. Quando é um só, né? Ele é bonzinho? As crianças são boazinhas? Ai, meu Deus! Gente, eu tenho muito bicho de estimação. Essa pergunta normalmente acontece na adoção de animais. Ele é bravo? Ele é manso? Ele é bonzinho? Ele se dá bem com outros cachorros? Gente, eu vi muito isso. Eu vou falar sobre o bicho de estimação, sobre o meu tempo na Associação de Proteção Animal e quão parecido são esses dois tipos de adoção. Mas essa frase dita para uma família adotiva é muito complexa, porque aqui a gente não está falando de bicho, a gente não está falando de um bicho de estimação, a gente está falando de filiação. Ai, gente, eu chamo meus cachorros de filho, né? Também disse isso. E aí mais para frente a gente vai falar disso também. Mas a filiação humana, né?
criança de ele é bonzinho. As pessoas misturam muito criança em lar, em acolhida, quando ela é vítima da família, com o pequeno infrator, o menor infrator, a Fundação Casa. Quando a criança já causou, né, já teve algum delito e ela foi acolhida e abrigada e encarcerada, é diferente das crianças que estão no abrigo. As pessoas pensam que a gente leva para casa trombadinha, marginal, é esse tipo, gente, não tem que ter meias palavras aqui não. As pessoas confundem mesmo, por isso que pergunta se eu não tenho medo de levar para casa. Você não tem medo de colocar na sua casa? Gente, é muito grave, é muito sério, é muito ofensivo para a família. Então aqui está uma mãe quando defende o filho, todo mundo fala, ela vira uma leoa, né? E eu Selma, estou falando por mim, que a gente precisa mudar, a gente precisa falar como a gente se sente. Às vezes a gente tem um zelo e um cuidado de não parecer ignorante e de dar uma resposta. Mas você precisa falar. Quando te perguntarem, e a mãe deles? Você sabe da mãe deles? Ué, eu vou bem, obrigado, porque eu sou a mãe deles. A outra é a genitora. Mas daí, se você não quiser prolongar, é um assunto, é uma história de vida do seu filho, da sua filha. Se você quiser compartilhar, ok. Eu, às vezes, dou uma resposta curta e grossa, dependendo da pessoa. Eu ainda acho que é válido a gente falar, explicar, né? Se eu tiver tempo, e também não vou jogar pérolas aos porcos, eu vou falar se aquela pessoa eu achar que ela merece o meu tempo, que eu vou gastar ali. E dependendo da situação, eu vou ser curta e grossa, né? Eu vou só falar assim, olha, a mãe deles vai bem, obrigada. Sou eu, né? Tô aqui, ó, boazinha. Outra, deixa eu ver se tem aqui essas são que eu peguei lá na internet, né? Tá fazendo pirraça, deve ter puxado a mãe dele. Opa, será que nesse momento ela estava realmente até falando de mim, né? Não, gente, ela não estava falando de mim, não. É aquele colocar a culpa lá, né, nos genitores. Criança faz pirraça, só filho adotivo faz pirraça, né? Uhum. Ai, meu Deus do céu. Tem hora que eu vou falar pra você, né? É difícil, né? Aí você é taxado de ignorante, de grossa, porque você falou a verdade. Ou então você se cala, como muitas vezes eu fiz, e depois chorei. Mas aí daí eu aprendi, né, gente? Foi rapidinho que eu aprendi. Em 2015 eu estudei muito e aí eu fiquei bem afiadinha. De como eu me sentia. Claro, eu fiz terapia também, né? De como eu me sentia e de como a gente recebe aquilo que o outro fala. Às vezes eu preciso colocar o outro no lugar do outro, né? Dependendo da intimidade, dependendo do interesse da pessoa, da profundidade dela no assunto. Às vezes é alguém que pretende, né? E você gasta tempo e daí a gente orienta para que ela leve essa informação para outra pessoa, né? A outra, para fechar aqui, me perguntaram assim, e o Jaime aceitou? Ai, gente, eu passei muito isso com cachorro, que como eu socorria cachorro, eu sempre levava cachorro para lar temporário. Eu já tinha os meus e eu acolhia outros. Às vezes com sarna ou mãezinha com filhote. Nossa, era assim, a minha vida era dedicar às cachorras prenha que tinham os filhotes na rua. Então, o que eu pude fazer, eu fiz. Daí, eu concordo, que daí, às vezes, eu levei, né, o Jaime vai assistir isso, eu levei e não tive 100% de aprovação do Jaime. Daí, a gente precisou conversar, né, porque, assim, esse lar temporário, a gente corre um risco tremendo de querer ficar com o cachorro, porque a gente pega vínculo, né, cria vínculo no cuidado, e daí ele me fazia prometer que eu ia dar jeito e arrumar para adoção e que fosse temporário. Isso dos cachorros. Agora, gente, as pessoas me perguntarem o que o meu marido acha da ação da adoção. Primeiro, voltando aqui
na habilitação, que para você adotar, você precisa ser autorizado, você é habilitado. Eu preciso provar a minha sanidade mental, minha condição financeira, a minha idoneidade, o relacionamento, porque quando é um casal, os dois são entrevistados e os dois são habilitados. Às vezes vai ter a mãe habilitada e o pai não habilitado, e aí nós vamos ter que entrar no consenso. Agora, solteiros podem adotar? Podem. Viúvos podem adotar? Podem. Você pode adotar sozinho, se você é sozinho, se você é independente. Um filho morando, né, um solteiro morando com os pais pode adotar? Pode. Ele. O viúvo pode? Pode. Um homem sozinho? Pode. Não é só mãe, não. Um pai pode adotar sozinho? Pode. Um homem pode adotar sozinho. Casais homoafetivos? Podem. 2 pais, 2 mães. Agora, uma pessoa sabendo, ou aí que entra, né? Qual a intimidade que tem pro casal? Quando eles citam o nome do meu marido, é porque eles sabem quem é o Jaime. Como eu faria uma adoção para que eu tivesse a aceitação do Jaime? Eu não comprei uma mesa e o Jaime precisa aceitar, não, porque aí é a mesa, se ele não gostou, a gente vai lá e devolve. Não, gente, não é assim. É tamanha ignorância, mas aqui é a ignorância do desconhecer o assunto. Então, se você desconhece, é difícil a gente falar, né? Eu não posso falar de medicina, porque eu não sou médico. Eu posso falar de como eu me sinto em relação às coisas, dos meus sentimentos, baseado nos meus valores, na pessoa Selma que eu sou. Agora, essas perguntas aqui é a nível universal. Tem gente que talvez responda e vai achar mãe adotiva e família adotiva, que vai achar tudo ok ou não vai achar nada. Mas, de praxe, isso no meio adotivo é uma ofensa. E daí, a família adotiva, né, as pessoas que estiverem me ouvindo e que entenderem de outra forma, ok, tá tudo bem, porque todo mundo é diferente. Mas a gente precisa ter coragem ou de falar, ou de colocar a pessoa na posição dela, né, no grau de intimidade dela, e dar as respostas certas. Existe uma única resposta certa? Depende de como você se sente em relação àquela pergunta. Às vezes uma pergunta para você não vai ser ofensiva, às vezes uma pergunta vai ser muito ofensiva. Agora, em todo caso, sabendo que na adoção você adota a história daquela criança. Quanto mais velho, mais história essa criança tem memória e você precisa respeitar. E ela precisa ser indagada se ela quer que essa história seja partilhada. Você sair falando dos genitores dela. Vocês conhecem essa história, né? Eu, enquanto nós, pais, se é uma mãe adotiva, conheço essa história através do que eles me contam, me relatam e dos dados que o fórum me passou, de qual foi a maneira que eles foram abrigados. É triste. Para que eu vou ficar falando? Para que você quer saber da família genitora deles? Então, cada um no seu cada um. Aqui o assunto mexe, né? Comigo parece um assunto muito sério. Eu vou falar das coisas boas, gente, prometo. Tem muito para falar sobre adoção, mas eu acho que isso aqui é de grande valia, de grande importância. Se você gostar, se inscreve no canal. Se você gostar, ativa o sininho para um próximo vídeo. Pode não ser de adoção, pode ser outro tema. Mas se tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Tem um sininho aqui, né? Que vai te dar a informação de quando tiver um vídeo novo no canal. E se você gostou muito e acha que é de grande valia, que outras pessoas precisam ouvir, sendo você do meio adotivo ou não, compartilhe, divulgue, né? Mostre para as pessoas. E até talvez eu descubra em outras fases, né? Olha, eu não falei todas não, tá? Eu fiz uma lista. Mas daí, como o assunto é muito amplo, muito grande, né? Muito assunto, fica aí para um outro vídeo, uma outra parte, alguma coisa que eu lembrar. Até o Dia das Mães eu vou estar colocando mais vídeos relacionados ao assunto de mãe e propriamente dito a gente vai acabar falando de adoção, né? Mesmo que eu tenha uma filha biológica. Você sabe que o filho biológico, né?
precisa ser adotado? Opa! Daí um tema para o próximo vídeo, né? O filho biológico também precisa ser adotado. Fica aí esse questionamento para você, né? Se você quiser comentar aqui, deixa seu comentário aí, depois a gente conversa. Um beijo, tá? Até o próximo vídeo.